Olha, vamos falar de um cenário que com certeza muita gente que trabalha com tecnologia já viveu ou pelo menos ouviu falar, a tal da modernização de sistemas legados. Sabe, aquela jornada que começa cheia de promessas, de inovação, mas que no fim das contas muitas vezes vira um grande mistério. Ué, cadê o lucro que estava aqui? E é curioso porque, no papel, a história começa muito bem. Um projeto desses geralmente parte de uma estimativa de margem de lucro bem gorda, ali na casa dos 30 a 35%. Parece um ótimo negócio, não é mesmo? Só que aí vem a realidade e, bom, a coisa muda de figura. Como a gente vê aqui, aquela expectativa de lucro simplesmente derrete. A margem despenca, às vezes vai para menos de 5% ou, pior, vira prejuízo. E a grande pergunta é, como isso acontece? Para onde vai todo esse dinheiro? Vamos investigar juntos o que a gente pode chamar de a morte da margem. Como é que um lucro que parecia tão garantido some no meio do caminho? A resposta, na verdade, não está num único erro, mas sim numa série de problemas que vão minando o projeto aos pouquinhos, por dentro. Pensa assim, a lucratividade do projeto é como água passando por um cano. Por fora, tudo parece bem. A cobrança por hora, os cronogramas super longos, tudo isso dá uma falsa sensação de segurança, né? Mas, por baixo dos panos, está acontecendo o que a gente chama de fricção operacional. É tipo um vazamento, sabe? Lento, sabe? Constante. Um gotejamento de lucro que vai embora por causa de ineficiências que ninguém está vendo de primeira. E essa tal de fricção operacional acaba alimentando um problema ainda maior, o ciclo do desperdício. E aqui, o desperdício não é só de dinheiro, é de tempo e de talento, que são recursos muito mais valiosos. Vamos entender como esse ciclo vicioso se forma. Bom, tudo começa na chamada fase de descoberta. É aquela história. Sistemas antigos quase nunca têm uma documentação decente. E o resultado? As equipes perdem semanas, às vezes até meses, fazendo engenharia reversa na mão só para entender o básico do sistema. A margem de lucro já começa a ser corroída aqui, antes mesmo de uma única linha de código novo ser escrita. E essa imagem aqui, ela ilustra perfeitamente um dos maiores desperdícios de todos, o de talento. Pensa só. Os arquitetos sêniors, que são os profissionais mais caros, mais estratégicos, deveriam estar desenhando o futuro. Mas, na prática, eles acabam presos no passado, decifrando o código antigo, fazendo um trabalho super manual que não agrega valor nenhum. O custo humano disso é gigante. Nenhum engenheiro talentoso quer passar meses fazendo esse tipo de trabalho. É tedioso, é frustrante. E o que acontece? A galera fica desmotivada e muitas vezes pede para sair. E quando essa pessoa vai embora, ela leva junto um conhecimento que é valiosíssimo para o projeto. E isso é um clássico. É o famoso gargalo. O projeto inteiro simplesmente para. Por quê? Porque tudo depende da memória de uma ou duas pessoas, que são as únicas que entendem o sistema antigo. Essa dependência do que a gente chama de herói, sabe? Aquele veterano, é um sinal claríssimo de que o processo está quebrado. Ninguém mexe uma palha até que essa pessoa específica volte de férias ou fique disponível. É surreal, né? E aí o ciclo se fecha. A falta de documentação leva ao mau uso do talento, que cria esses gargalos. E o resultado de tudo isso é um ciclo vicioso de suposições erradas, de retrabalho, de testes feitos 2, 3 vezes. No final, o cronograma e o orçamento vão para o espaço. Ok, a gente já entendeu bem o tamanho do problema, mas e se o jeito que a gente encara esses projetos estiver completamente errado? Vamos explorar agora um novo paradigma, uma solução que usa inteligência artificial justamente para quebrar esse ciclo de desperdício. A grande virada de chave é essa aqui. Parar de tratar a modernização como um problema de força bruta, sabe? De simplesmente jogar mais gente mais horas para resolver e, em vez disso, começar a enxergar como um problema de informação. A solução não é mais trabalho, é mais inteligência. E como é que essa inteligência funciona na prática? Basicamente, é um processo de 3 passos. Primeiro, uma IA faz uma varredura completa em todo o código-fonte legado. Depois, ela consegue extrair de forma automática as regras de negócio que estão escondidas ali há anos. E, por fim, ela cria uma base de conhecimento centralizada, quase como se fosse um Google daquele sistema antigo. Agora, com essa base de conhecimento toda estruturada desde o começo do projeto, o impacto é transformador. Vamos dar uma olhada nos resultados concretos dessa nova abordagem. O impacto na equipe é imediato.
O engenheiro júnior, que antes vivia travado, dependendo de alguém mais experiente, agora ganha autonomia. Ele pode consultar a lógica do sistema e ser produtivo. E enquanto isso, o arquiteto sênior finalmente é liberado daquele trabalho manual para focar no que realmente importa, a estratégia, o design do novo sistema. Para o negócio, os benefícios são diretos e muito claros. O retrabalho cai drasticamente. Aquela dependência dos veteranos desaparece. E, de repente, os cronogramas começam a fazer sentido, se tornam previsíveis e, o mais importante de tudo, aquela margem de lucro que antes evaporava, agora fica protegida, fica estável. Tudo isso nos leva a uma nova forma de pensar sobre esses projetos, né? A tecnologia evoluiu e a nossa maneira de modernizar os sistemas precisa evoluir junto. Então, no fim do dia, a pergunta que fica é essa. O próximo grande projeto de modernização, ele vai ser movido na base do esforço bruto, repetindo aquele ciclo de desperdício, com a margem de lucro sempre por um fio? Ou ele vai ser guiado pela inteligência, buscando previsibilidade e, claro, rentabilidade? Porque, olha, essa escolha não define só o sucesso de um único projeto. Ela define o futuro da operação de tecnologia inteira.